Sim, irmãos, porque Débora era aquela pessoa, né, que você podia contar com ela. E quem está aí dentro, pode contar com você, Jurama, para alguma coisa? Ou você só prega para dizer, faz o que eu falo, mas não faço o que eu faço? A paz do Senhor Jesus, irmãos. Hoje nós vamos comentar uma aula da Jurama que ela deu nos seminários para senhoras. Foi no dia 21 de abril desse ano de 2022. Está um pouco de atraso, mas acho que está valendo, né, irmãos? Então, o seminário, olha que interessante, irmãos. O seminário é dirigido para as senhoras. E quem é que foi, quem foram os professores que foram convocados para dar aula ali para as irmãs? Foi o Clube do Bolinha. Vê se pode um negócio desse, né? Quem que compareceu lá então? Foi o Luiz Eugênio, com aquela aula dele lá de amargura, aquela coisa toda, já comentamos várias vezes, né? O Alexandre do Brasil também falou sobre as duas mães. Nós já fizemos uma aula também sobre essas duas mães. E o Alexandre Brasil continua insistindo, dizendo, nesse dia também, ele insistiu naquela questão de que o inimigo, que o diabo, né, veio para roubar, matar e destruir. Que ele é o inimigo das nossas almas. Já fizemos um vídeo explicando bem isso, né? Que Jesus estava se referindo ali ao sistema religioso corrupto da época de Jesus, né? Mas nada, não tem relação nenhuma com os dias de hoje, não é mesmo? E que mais? Aí aparece o Diniz falando da filha da obra como filha única, né? O filho único. Depois vem o Amadeu, daí vem a Jurama e, por fim, o Gedeuti. Notem que a Jurama foi a única mulher, a única irmã ali que deu aula ali para senhoras. E a Jurama falou sobre Débora. Mas, irmãos, é muito interessante essa aula da Jurama. Eu vou explicar agora a história da Débora, mas vocês fiquem ligados até o final, porque vocês vão ver a fala da Jurama. Que ao invés dela explicar a história de Débora, ela fica falando da tamareira. Ela fala da tamareira, ela fala do limão, ela fala do mel. Irmãos, é uma coisa assim, né? Sem contar os tais do negócio de carros ferrados, né? Então, irmãos, parece aula de botânica, aula para saúde, sei lá, outra coisa. Mas menos aula ligada à Bíblia, porque ela divaga demais com essa história de tamareira, né? Espiritualiza, usa essa árvore aí, essa palmeira como uma alegoria, e aí vai, né? E o negócio dos carros ferrados, então, ficou para o Gedeuti. Gedeuti, ele ressuscitou essa história dos carros ferrados. Isso aí tem até uma mensagem bem antiga do Gedeuti, que o pastor Sola até pesquisou. Chama-se A Mente, ela é de 2002. Pastor Solo, depois, né, vamos ver se tem tanto vídeo para fazer, né? Até sugeri para ele, né, mas vamos ver, né? E como a Jurama não explicou nada sobre Débora, nós vamos então contar a história para vocês e também o desfecho dessa história de Débora, que é muito interessante. Porque a gente não pode contar, né, a história de Débora sem falar da Jael, que o desfecho foi com ela. Quem conhece bem a história sabe quem é Jael. Eu já contei isso, né, num vídeo chamado Mulheres de Coragem se Levantam. Foi publicado no dia 1 de agosto de 2020. Mas nós vamos passar para vocês, tentar aqui passar bem rapidamente aqui, né, essa história da Débora. Débora, os personagens, né, aparece o Baraque, o Cícera, Éber-Oquineu, é bem interessante também, né? Esse Éber-Oquineu, que é o marido da Jael. E por fim, por último, a Jael.
Então, no início do capítulo 4, vemos que o Senhor entregou Israel nas mãos de Jabim, que era o rei dos cananeus, ele era o rei de Canaã. E Israel estava então debaixo do jugo de Jabim e tinha como seu comandante Sísera. E esse Sísera que tinha os tais dos 900 carros ferrados, né? Irmãos, esses carros ferrados nada mais era do que uma carroça. Uma carroça que quem levava essa carroça, qual era o motor dessa carroça? Eram os cavalos. É a mesma coisa, que não fala carros ferrados, dá a impressão que tinha um motor, né? A diesel, a gasolina. Claro que não. Era simplesmente uma carroça com uma estrutura melhor, uma carroça feita de ferro, né? Que pudesse, talvez, levar mais pessoas ali, mais soldados, alguma coisa assim, né? Mas só muda mesmo a estrutura, que era mais reforçada. Mas é a mesma coisa que uma carroça. E carros, aparecem vários carros. Lá, o faraó tinha carros, lá no Egito tinha carros, aparecem inúmeros carros durante a Bíblia toda. Agora, dizer que aquilo lá é coisa da mente, que é carro ferrado, irmãos, é muito sem lógica, sem noção nenhuma, né? E a liderança cabia a quem nessa época? Ali em Juízes, cabia a quem? A Débora. Ela foi levantada como líder de Israel, liderava Israel. Ela era mulher de Lapidote. Ela era casada, né? Lapidote era seu marido. E ela se assentava debaixo dessa tamareira, né? Como poderia ser qualquer outra árvore. Mas como tinha muitas tamareiras ali na época, né? É a mesma coisa que eu chegar lá em Belém e procurar um lugar para me sentar, você está embaixo de um pé de manga, porque está cheio de pé de manga lá em Belém, né? Então faz parte da paisagem ali nessa época em Israel, né? É interessante que a Débora, ela manda chamar Baraque. Chama Baraque lá. Ela deu uma ordem. E eles foram chamar o Baraque. Trouxeram Baraque. Ela falou para Baraque que era para ele, então, juntar 10 mil soldados, né? 10 mil do exército, que fosse então, para o Monte Tabor. Falou assim, olha, o Baraque, Deus entregará Sísera nas suas mãos. Deus entregará. Está lá no 4:7, né? Capítulo 4, verso 7. A mesma expressão que está no capítulo 4:2, que diz que o Senhor entregou Israel nas mãos do rei Jabim. Então, da mesma forma que Deus entregou Israel nas mãos do rei Jabim, Deus iria entregar Sísera nas mãos de Baraque. Mas o que o Baraque fez? Baraque deu para trás, né? Amarelou, como dizem, né? Baraque, opa, peraí. Não, ele não gostou muito, não aceitou logo de cara, não. Ele impôs uma condição. Ele falou assim, não, eu só vou se você for comigo, né? Se você for comigo, irei. Mas se não for, nada feito, eu não irei. E a Débora, acho que pensou, né, com ela ali mesmo, puxa, né, conjecturando aqui, né? Baraque, hein? Se acovardou, hein? Olha, grave, né? Mas a Débora, então, aceita a condição de Baraque. Está lá, Juízes 4:9. Respondeu Débora, está bem, irei com você, mas saiba que por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi a Quedes com Baraque. E ela então deixou lá seus afazeres, deixou o Lapidote para trás, seu marido, e seguiu, né? Eu falo, gente, Débora foi uma mulher muito à frente do tempo dela, né? Ela era uma mulher casada e ela era uma mulher que decidia por si mesma. Eu falo, gente, como que pode, né? Como que eu fico assim de queixo caído quando eu escuto e leio também essa história de Débora. Eu falo, nossa, essa mulher foi muito à frente do tempo dela, né? Irmãos, Baraque significa trovão. Só que esse trovão, né, tá mais para faísca, porque Baraque, olha, né, decepcionou ali, viu? E a Débora então concordou em ir, mas disse que pelo fato dele não querer ir sozinho, Deus então daria a honra, né, de matar Sísera nas mãos de uma mulher. E o versículo chave, irmãos, tá aqui, ó, é o 4:11, que fala sobre Éber, o quineu. Aqui aparece esse personagem, Éber, o quineu, que é o marido da Jael.
Ora, o quineu Éber se havia separado dos outros quineus, descendentes de Obabe. Então, quem são os quineus? São descendentes de Obabe. Quem é Obabe? O próprio versículo fala, sogro de Moisés, que é o Jetro, né? Aqui colocaram como Obabe, né? Uns falam que era irmão da Zípora, que era casado com Moisés, uns falam que é o próprio Jetro. Existem várias explicações, né, sobre o Obabe, né, que pode ser, que é o Jetro, ou que pode ser um filho dele, né, mas é descendente, é ligado ao sogro de Moisés, ligado ali, né? E diz assim, e armou a sua tenda junto ao carvalho de Zanim, perto de Quedes. Tá vendo? Então, aonde Baraque se deslocou, ali no lugar da guerra ali, né, dessa batalha ali que se deu depois, né, era justamente por ali que quem ficava? O Éber, o quineu. Ele estava ali, né, acampado ali, ele armou a sua tenda por ali também, né? Então agora aparece esse Éber, a gente tem que prestar atenção nele, né? E os quineus, irmãos, quineu significa ferreiro. Então os quineus, eles tinham essa habilidade do ferro, mas eles eram aliados do povo de Israel, como nós falamos. Ele era aliado lá com Jetro, que era o sogro de Moisés, desde essa época. Então não era povo inimigo, mas Éber, o quineu, ele não era aliado de Israel. Ele era um vendido, né? Éber, o quineu, ele estava do lado de Cícera, ele estava do lado dos cananeus, porque ele prestava esse serviço de manutenção desses carros ferrados. Ele que era ferreiro, né? Entenderam agora? Ficou mais fácil, né? E Juízes 4:12 diz assim, quando disseram a Cícera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido o monte Tabor, alguém então foi e contou para Cícera, olha, alguém dedurou que Baraque estava vindo com os 10.000 ali, que estava indo lá para o Monte Tabor, entenderam? O que o Cícera fez? Ele ficou sabendo que alguém contou para ele, que agora a gente sabe que é o Éber, o quineu, né? Cícera reuniu seus 900 carros de ferro e todos os seus soldados de Arosete Aguim ao rio Quizon. Aí ele soube que estava lá e falou assim, ó, vou para lá também, né? Então alguém havia contado para Cícera que Baraque estava no rio Quizon. E ele foi para lá combater os israelitas. E deu então uma grande chuva, uma forte tempestade, e esses carros ferrados, aí ficaram atolados. Todo o seu exército morreu a fio de espada de Baraque. Foi ali, ó, né, Baraque lá e os 10.000 lá, passou a espada em todo mundo ali nos cananeus ali. Não sobrou ninguém, só sobrou quem? O Cícera. E o Cícera conseguiu fugir no meio do atoleiro ali, que os carros ficaram todos atolados, fugiu e foi partir para onde? Ele foi para casa de quem? Do Éber, o quineu. Por quê? Porque era compadre dele, era aliado dele. E ele já devia ter ido lá outras vezes. Tanto que ele se sentia seguro ali dentro. E ele já conhecia Jael, né? Então ele foi em direção à casa de Éber, o quineu. Esse, na verdade, então, era aliado de Cícera, sim, né? Tinha abandonado a aliança dos queneus com Israel. Estava, irmãos, aliançado com o capitão de Jabim, entenderam? Com o comandante de Jabim. Então, Éber, o quineu, foi quem havia contado que Baraque estava indo àquele lugar, ao Monte Tabor. E ali deveria ser surpreendido pelos cananeus. Mas Deus movimentou os céus e a terra. O que aconteceu? Veio uma forte tempestade e ali, então, foi o fim desse povo cananeu, né? Desses exércitos aí de Cícera. Então, Juízes 4:17 diz assim, Cícera, porém, fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Éber quineu, pois havia paz entre Jabim, rei de Azor, e o clã do quineu Éber. Tá vendo? Havia paz, ou seja, eles estavam aliançados, né? Juízes 4:17. Jabim e os quineus, a família, o clã de Éber, viviam em paz. Em acordo, Éber, irmãos, apoiava Jabim, apoiava Cícera. Tinha conhecimento com o ferro e Jabim, como tinha essa frota de carro, prestava serviço para ele, em troca do quê? De um bom salário. E ele foi então para a tenda de Jael, né? Ali ele parecia que estava ali, né, se sentindo seguro, ali eu vou estar bem acolhido ali, né? Ela sabia que o marido dela era um traidor, né, amigo de Cícera,
que havia traído Israel. Mas os israelitas não sabiam disso e jamais iriam procurá-lo na casa de Éber. Ninguém pensou em procurar o Cícera na casa lá do Éber, o quineu, né? Pois julgava que Éber apoiava Israel. Eles não sabiam que Éber estava do lado de Cícera, que estava do lado do Jabim, né? Mas, na verdade, ele era um impostor, um traidor, né? Cícera, então, disse para Jael, estou com frio. Aí deu um cobertor para ele. Eu estou com fome. Deu um leite para ele. Aí ele esperou ele dormir profundamente. Quando ele dormiu, pegou no sono. A Jael, que já tinha essa habilidade com estaca, com martelo, porque ela armava a tenda, ela tinha essa habilidade. O que ela fez? Esperou ele dormir profundamente. Ele tinha passado por um estresse muito grande ali com aquela batalha, com aquela guerra. Uma batalha frustrante, né? Que todo o seu exército havia morrido, só sobrou ele. Ele correu ali para a tenda ali de Jael, se sentindo seguro e dormiu tranquilo. Mas o que ela fez? Pegou uma estaca e um martelo e tum, né? Cravou bem na testa de Cícera, que a estaca chegou até a terra e a cabeça dele ficou cravado ali na terra por essa estaca, na têmpora, até penetrar o chão. E ele, então, morreu. Foi o fim de Cícera. Essa é a história. E a Jael, então, enfrentou com inteligência, né? Ela esperou o momento certo. Foi uma mulher sensacional também, né? Agora nós vamos escutar a fala da Jurama. Vamos ver o que ela conta sobre Débora. Vamos ver se ela pregou Débora ou se ela ficou pregando sobre a tamareira, né? Vamos escutar aqui? Minhas irmãs, nós temos um texto aqui que fala sobre o momento que o povo hebreu vivia. Nós vemos aqui que eles viviam oprimidos por um exército que tinha 900 carros ferrados. E era uma força de guerra descomunal. Nós aprendemos aqui nos seminários, né, sobre os carros ferrados. Já ouvimos aqui, né, as irmãs tiveram oportunidade. Até aqui ainda não haviam falado sobre os carros ferrados. Os tais desses carros ferrados, o Gedoti veio falar depois da fala dela. Foi a última aula. Aí o Gedoti ficou falando sobre isso, né? Mas nós não vamos entrar nessa questão, já que ela não entrou, né? E esse negócio que nós falamos de carros ferrados é uma coisa bem antiga. Isso aí eu nem sabia, foi até o Saulo que falou, Roseli, esse negócio aí é lá por 2002, ele achou mesmo nos arquivos dele. Então eles estão ressuscitando essa história de carros ferrados, sobre a mente, tudo isso, né? Então ele fala que esses carros ferrados tipificam a mente, né? Vamos continuar aqui a fala da Jurama. Esses carros ferrados tipificam a mente, aqueles problemas que nos impedem de caminhar, de prosseguir na nossa vida espiritual. Cada uma de nós aqui, cada uma sabe qual é o seu carro ferrado, não é verdade? Cada uma, se olhar para a sua vida, para a sua necessidade, identifica facilmente. Eu identifico os meus facilmente. Olha, esse negócio de carros ferrados, ela diz que identifica os delas facilmente. Juramos, você deve ter um monte aí na sua cabeça, viu? Porque na minha não tem, não. Na minha não cabe carros ferrados, não, que eu nem sei o que é isso. Carros ferrados no texto é aquilo que eles usavam lá no passado, que estavam lá. Agora, se isso aí é problema da mente, é problema seu, viu, Jurama? Eu não entendo muito esse negócio. Eu acho que estão vendo como é que é? É chifre na cabeça de vaca, né? Estão enxergando demais as coisas, espiritualizando demais as coisas. A gente tem que ter cuidado com tanta alegoria, assim, né? E ela exagerou mesmo. Ela pegou pesado esse negócio de alegoria. Aí ela foi longe. Vamos escutar aqui. Aquele povo tinha 900. Não era pouca coisa. Tá vendo, irmãos? Tinha 900, né? Aí enxergam muita coisa. Estão enxergando, né? Irmãos, aí na Maranata eles enxergam coisa demais mesmo.
né? É a anjo batendo asa em cima da cabeça do Gedeuti. Gedeuti que toma café com o anjo. É anjo goleiro, anjo cordeiro. Eu falo, meu pai do céu, como eles enxergam coisa, né? Chega coisa demais aí nessa Maranata, aí nessa instituição. A gente tem que ter cuidado, viu? Olha, esse negócio aí de ficar enxergando tanta coisa, né? Isso é um delírio, irmãos. E ali a gente vê, nós hoje temos acompanhado, né, a situação mundial. A gente vê assim, próximo a nós, mas mundial, a questão da mente, as doenças da mente. Irmãos, o que tem de gente doente? Aí ela acertou, sabe? Gente doente aí dentro da Maranata. Porque é um negócio que adoece. Esse lugar aí, irmãos, tem adoecido as pessoas. Nesse aspecto eu até concordo, sabe? Tá cheio de gente doente, tá? E muito mais dentro de um lugar como esse. Que as pessoas aí são muito oprimidas aí. As pessoas não têm liberdade para pensar, não têm liberdade para nada. É aquilo que são dirigidas por dons espirituais, são dirigidas, suas decisões são tomadas ali dentro de uma igreja, num grupo de intercessão. Irmãos, você pode. As rédeas da sua vida, é você que tem que tomá-las. Não deixar ali um grupo de intercessão, um grupo, um pastor, um gestor, um administrador, fique ali, sabe, falando o que você tem que fazer, com quem que você tem que casar, quem que você tem que namorar. Isso é um absurdo. Vamos ver mais. Ansiedade, tantas coisas, eu não vou citar aqui tudo, né? Mas eu tenho visto essa semana mesmo, eu conversando com 2 colegas de especialidades médicas que estão saindo das suas especialidades e estão fazendo especialidades ligadas à mente, de tão grande que essa demanda está. Bem, olha, tão grande, está grande mesmo, né? Irmãos, é cheio de mulheres que estão deprimidas aí dentro. Tem mulheres que querem sair, os maridos não deixam, porque tem medo dele perder a função. Às vezes ele é um diácono, ele é um pastor. Olha que coisa, irmãos. É tanta caso que a gente fica sabendo. Às vezes é o marido que quer sair, mas a mulher não quer, não consegue enxergar que ela está dentro de uma seita. Que esse lugar é um lugar ruim para criar jovens, para criar filhos. Né? Vamos escutar mais. Nós vimos aqui a figura de Débora. Débora, então, ela é levantada nesse momento como juíza. E o que ela fazia em Israel? Irmãos, vou explicar uma coisa. Ela foi levantada nesse momento como uma juíza. É como se Deus, da noite para o dia, tivesse colocado assim, um título assim, Débora, pronto, pum! Você, a partir desse momento, você é juiz. Vamos aqui orar, vamos chamar aqui os gestores aqui, faz aquele juramento, aquele negócio. Se o lapidote sair da obra, você tem que ficar, como é que é aqui? Não, irmãos, não houve isso. Não foi uma coisa da noite para o dia. Pelo que a gente observa, foi um processo. As coisas não são assim da noite para o dia. Débora, irmãos, ela começou, então diz a palavra que ela era uma profetisa. Não é que ela ficava o tempo todo enxergando o futuro. Sim, nesse caso ela falou mesmo, ela lançou ali uma profecia para Baraque, falou, Deus ia entregar o Cícera na sua mão, mas agora, como você se acovardou, vai entregar nas mãos de uma mulher. Olha que vexame, ainda mais naquela época, né? Um general perder a chance de matar o comandante do exército inimigo, perdeu para uma mulher que armava a tenda, né? Então, isso foi uma humilhação para Baraque, né? Ali ela prediz isso, né? Mas, irmãos, ser profeta, como diz a mulher, que Débora era uma profetisa, era também no aspecto que ela ajudava as pessoas a dirimir aquelas causas, a solucionar causas, né, problemas. As pessoas iam até Débora. Começaram a ir até Débora, foi indo e perceberam que Débora era uma mulher de Deus, que Débora tinha intimidade com Deus, que era uma mulher de oração, uma mulher que conhecia a lei, uma mulher que conhecia bem como solucionar os problemas. Foi indo.
até que ela se tornou líder. Então, não foi algo imposto, como no caso, por exemplo, da Jurama. Será que a Jurama não foi colocada aqui nesse seminário pelo simples fato de ser filha do Gideuti? Ou será que ela foi colocada porque ela tem um grande conhecimento da palavra de Deus? O que levou Jurama a subir nesse púlpito? E uma vez que nem mulher pode subir no púlpito, né? Mas no Manaim pode, né? E se for filha do dono, melhor ainda, né? Mas no caso de Débora, irmãos, ela não foi imposta. Ela foi algo de baixo para cima. O povo foi indo, até que ela acabou liderando sobre todos eles. Ela ganhou a confiança. Diz que ela foi colocada como mãe sobre Israel. Ou seja, ela abraçou aquele povo. Ela tinha carinho por eles. Ela tinha atenção, amor. Então, ela era uma dedicação mesmo por Israel, né? Por aquele povo de Israel. Ali, Débora, então, irmãos, ela foi assim como uma mãe sobre eles. Ela foi colocada. Dizem que Débora tinha mais ou menos, de acordo com a cronologia bíblica, que isso não está na palavra de Deus, ela tinha mais ou menos nessa época uns 90 anos de idade. Olha só. Né? Bom, aí agora nós vamos ver o que ela vai falar. Irmãos, em vez de ela pregar sobre Débora, ela começa a pregar sobre a tamareira. É tamareira para cá, tamareira para lá, depois é o limão, depois é o mel. Escuta só. Ela se assentava embaixo de uma palmeira. E essa palmeira de Israel, essa palmeira do Oriente, é a tamareira. Ela tem uma característica interessante. Ela produz um fruto doce. E ela é adaptada para aquele clima árido, para aquele clima inóspito. O sol causticante, a tamareira, ela dá mais fruto, ela cresce mais para o alto. E ali nós vemos nessa característica, né, daquela árvore, a tenacidade e a resistência que Débora nos ensina aqui, né? Irmãos, pelo fato de Débora ficar ali embaixo dessa tamareira, dessa palmeira aí, isso, o fruto que é doce, toda Débora é doce. Né? Irmãos, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ela ficou espiritualizando, porque a tamareira é doce, então por isso que Débora é doce, por isso que não sei o quê. Não, irmãos. A Débora, irmãos, ela foi confirmada por Deus. Ela foi confirmada. E o povo, irmãos, confiava em Débora. Não é porque ela sentada embaixo da tamareira. Não tem nada a ver. Né? Porque a Débora, ela era uma mulher de Deus. Uma mulher muito sábia. Né? Uma mulher, assim, que tinha muita intimidade com o Senhor. Né? Muitas aqui estão passando por essa aridez. Às vezes até a vida inteira, uma vida de aridez, né? De deserto. Tá falando de deserto, né? Olha, muitas estão passando mesmo, estão aí dentro nesse deserto, viu? Aí é um deserto, essa aridez aí, não tem nada para comer, né? O pasto tá seco, tá tudo seco. Olha, aí tá difícil mesmo aí dentro, viu, Jurama? Concordo com você. Quantas lutas, dificuldade de saúde, problema de saúde em casa, com os filhos, com uma filha que foi para o mundo, perda de emprego, né? Irmãos, agora ela está falando desses problemas todos, né? De pessoas que têm problema de saúde, que têm problema de perda de emprego, perder um filho, tudo. Irmãos, o que a Maranata faz com relação a isso? Cadê a Maranata? Cadê a liderança? E você, Jurama? O que você faz? A Débora abraçava todo mundo. A Débora se mexia. Todo mundo gostava dela. Iam até ela voluntariamente. As pessoas gostavam de ir até Débora. Por isso que ela liderava Israel. Porque eles falassem, não, Débora, é você mesmo. Entendeu? Eles foram depositando aquela confiança em Débora. Porque Débora, né, a Débora, ela se mexia. Ela tentava ali solucionar os problemas de cada um. E você, Jurama? Com relação a Débora, vocês aí da liderança da Maranata, o que vocês fazem? Né? Perda de familiares queridos, mas com tanta aridez ali.
aquela figura maravilhosa. As pessoas iam e vinham, né? Sim, as pessoas iam e vinham até ela. As pessoas eram, sim, eu creio que era o tempo todo as pessoas desejando escutar a Débora, ouvir Débora. As pessoas iam até Débora, pediam um conselho, ela julgava, ela conversava com o povo, mas ela não saía dali. Imagina, ela abdicou da vida dela, né, para se dedicar ali ao povo. E ainda falando sobre a palmeira. Aí ela volta a falar da palmeira. Ela começa até a falar da Débora, depois ela volta a falar da palmeira. Né? Ainda bem que ela não ficou falando, que não colocou a obra como Israel, né? Olha, que Débora abraçava o povo de Israel, vocês também têm que... Como se, ainda bem que ela não fez isso, né? A Débora, olha que interessante, ela poderia ter escolhido outro tipo de árvore, né? Ela poderia ter escolhido o cítrico, por exemplo. Agora ela começa a falar do limão. Falo, gente, o que é isso? Podia ter escolhido o cítrico. Como se a personalidade tivesse ligada com o fruto daquela árvore que ela estava... o interesse dela, irmãos, da Débora, era ter um lugar que fornecesse uma sombra para ela, que trouxesse um conforto ali para ela, já que ela ia ficar o dia inteiro julgando as causas dos israelitas. Agora ela vem falar de limão. Ela poderia ser outro tipo de pessoa. As pessoas às vezes vão até as irmãs pedir um conselho, pedir uma palavra, uma ajuda, uma dificuldade. Irmã, ora por mim, ora comigo. Sim, muitas pessoas às vezes vão até um pastor, um gestor, né? Pedir uma palavra, né? Às vezes falar com a irmã, é melhor até falar com a irmã mesmo. Porque se falar com um pastor, um gestor, irmãos, qualquer problema, eles vão colocar que a culpa é sua, viu, irmã? Que a culpa é sempre da mulher. O Jedutiel não falou que a culpa é da mulher? Lá no Dia das Mães? Então a culpa é dela, né? Não foi isso que ele falou? Então, irmãos, é melhor não falar nada que você tem problema nenhum. Não conte nada que não vai solucionar nada. E qualquer coisa que você disser vai voltar para você. Né? E você tem uma fruta doce para dar, um alimento, um consolo. Será que se a gente procurar mesmo um desses gestores aí, eles vão ter uma fruta doce para dar? Ou vai levar uma limonada aí na cara, vão te dar uns limões aí para você fazer uma limonada? Irmãos, mais fácil é levar uns limões para casa, viu? Aliás, eu acho que a Maranata deve ter uma tonelada de limões lá dentro, viu? Nessa despensa dela, eu acho que no pomar deve ter um monte de pé de limão. Só pode, né? Já que é para espiritualizar, então vamos espiritualizar. Vamos entrar no jogo aqui da Jurama, né, Jurama? Quantos limões tem aí embaixo desse púlpito aí? Deve ter um bocado aí. Ou aí no Manainha, deve ter um monte de pé de limão, né? Porque é tanto fruto azedo, né, que as pessoas comem aí dentro, bebem desse fruto azedo, né? Sai daí tudo amargurado, né? Nossa, é demais, né? Vamos escutar. Ela poderia ter escolhido o limão, o cítrico. Olha, estamos aqui, eu não vou te ajudar, eu não quero... Irmãos, essa do limão foi demais. Eu devia ter cantado a musiquinha do limão, meu limoeiro. O seu problema, eu também tenho meus problemas. Mas ela ali, né, mostrava palavra de amor, de consolo. É o tipo da mulher dessa obra. Ela resiste à adversidade. É o tipo da mulher dessa obra. Resiste. Olha, as mulheres são muito humilhadas aí dentro, viu? Resiste a muitas humilhações aí dentro. Acho que é isso que você quis dizer, né? Em vez de adversidade, viu, Jurama? Ela resiste às coisas mais difíceis, árduas do deserto, mas as raízes dela são profundas. E aqui nós vamos ver agora outra característica de Débora. Ela tinha essa característica. Quando o Baraque... Aqui nós vamos ver outra característica de Débora. Ela tinha essa característica. Daí ela vem falar de Baraque, né? Vamos ver aqui. Falou, olha, Débora, eu vou para a guerra, mas eu só vou se você for. E ela, então, mostra para nós, essa obra, ela é feita de mulheres guerreiras. Mulheres guerreiras mesmo, que ficam insistindo aí nessa guerra aí, viu? No meio dessa luta aí, viu? Irmãos, larga essa luta aí, deixa essa luta aí, tá doido. Não vou deixar isso por conta do pastor não, do diácono não, do obreiro não, eu vou lutar.
Irmão, se você tem algum problema, é você que mesmo que tem que resolver. Você não pode ir atrás de ninguém, porque senão vai voltar para você o problema. E você vai sair com um peso maior ainda, porque vão dizer que a culpa é sua, porque você não vai na madrugada, porque você não faz o jejum dormindo, porque você não está indo no culto meio-dia, porque você não está indo nos manaíns, não está sendo voluntária aí, né, para os trabalhos aí do Manaim, né? Eu vou batalhar essa obra, eu quero vencer. Não delega a criação dos filhos, vocês, né? Não delega a criação dos filhos? Agora está dizendo que são as mães que têm que criar os filhos? Eu a vida inteira escutei aqui falando assim, olha, cuide da obra, que a obra vai cuidar de seus filhos. Cuide da obra. Deixa os filhos para lá, né? Que Deus vai cuidar de seus filhos. Né? Agora tem que... Não pode delegar a criação dos filhos, né? Tiveram a palavra aqui sobre os filhos. Não delega, acho que a igreja vai, né? Ela está falando sobre a palavra do Alexandre Brasil. Nós já fizemos. Ele repetiu a mesma coisa, a tal das duas mães lá, né? De Salomão lá, que depois estavam brigando pelo filho que sobrou, né? Que um tinha morrido. Nós já fizemos um vídeo sobre isso. Tiveram a palavra aqui sobre os filhos. Não delega, acho que a igreja vai, né, vai fazer tudo, a escola vai fazer tudo. Não, ela foi, presencialmente ela foi. E nós temos as nossas armas espirituais. Eu coloquei aqui a figura das soldadas de Israel. Eu nem sei por que ela colocou isso das soldadas de Israel. Só para título de curiosidade para vocês, irmãos, homens e mulheres lá em Israel têm que se alistar quando fazem 18 anos, se não me engano. Parece que os homens ficam 2 anos e meio no exército, as mulheres ficam 2 anos, né? Um pouco menos que os homens, né? Mais para essa questão de saber guerrear mesmo, porque, né, pode Israel de uma hora para outra pode enfrentar uma guerra, que ali é uma zona de confronto até hoje, né? Então existe essa parece que é uma obrigatoriedade também com relação às mulheres, né? Que é uma figura muito comum lá, estão em toda parte. Eu não sei se é uma figura, eu nunca fui a Israel não, mas dizer que é uma figura muito comum, que está cheia de soldadas lá, não sei não. Essas mulheres, né? E a vida delas é lutar por aquela terra. Nós também. Nossa vida é lutar por uma Canaã celestial. Nós sabemos por que nós lutamos. E as nossas armas são as armas espirituais, é o jejum, a oração, a madrugada. Irmãos, quando ela fala de madrugada, é madrugada na igreja, tem que se lembrar sempre disso. Não é você poder levantar aí na sua casa e fazer uma oração logo de manhã, não, né? Eu estava em Israel, eu tive a oportunidade de conhecer uma Débora, né? Irmãos, ela conta essa história aí, que eu nem sei, não consegui nem entender direito. Se vocês conseguirem entender e me ajudar a entender, prestem atenção. Ela conta essa história que ela foi para Israel, né? Que bom, né? Deve ter ido várias vezes, né? Num hospital lá, ela é médica, e conheceu uma devora, que é a Débora. Escutem bem o que ela fala. Eu não entendi nem por que ela contou isso. Em hebraico é devora. E interessante que ela foi do Brasil, era judia, e ela foi do Brasil, ela já estava estabelecida no Brasil, médica. Parece que ela é judia, mas ela estava aqui no Brasil. Estava estabelecida no Brasil, mas voltou para Israel para começar tudo do zero, né? Tudo certo com a vida dela, mas ela optou. Ela foi para Israel começar tudo do zero. Estava lá no hospital que eu visitei fazendo residência. E um hospital muito menor do que ela trabalhava, foi, né, com condições muito adversas. Ela estava tendo que aprender o hebraico, a escrever em hebraico, que é difícil, apesar de toda a facilidade de falar que ela tinha, mas ela disse que escrever era muito difícil. E ela estava... Então ela falou que ela é judia, mas só se ela era judia por família, por descendência, mas era brasileira, só se for isso, né? Então, começando de tudo, por quê? Para somar o país dela, pelo amor à pátria. E nós vemos isso no nosso meio, irmãs. Quantas irmãs abrem mão dos seus afazeres. Aí ela fica espiritualizando. Até a história dessa Evora aí, que não tem nada a ver, está somando com a pátria. Nós temos que correr para uma pátria celestial. Ela compara alhos com bugalhos, entendeu?
para se doar à obra, para se consagrar, porque sabem que isso é a nossa vida, é o que nós temos, é a nossa pátria celestial. Tem mais uma característica que é interessante também sobre Débora. Irmãos, aí vocês ela falou da tamareira, falou do limão, sem contar os carros ferrados, né? E agora ela vem falar da abelha e do mel. O negócio parece aula de, sei lá, de botânica, alguma coisa assim, né? Não sei nem se é isso. O nome que eu falei em hebraico, né? Significa abelha. E olha que interessante essa característica intrínseca dela, né? O nome que eu falei em hebraico, né? Significa abelha. E olha que interessante essa característica intrínseca dela, né? Particular dela, que ninguém vai mudar. Ela nasceu assim, ela nasceu, né, com essa qualificação. Dá a impressão que a Débora nasceu abelha, viu, irmãos? Ela já nasceu assim. A abelha, ela tem uma característica muito bonita. Ela transforma algo sem valor, que é o néctar, né? Sem valor para nós, né, para alimentação, e ela transforma em mel. Irmãos, aí eu vou dizer uma coisa para vocês. É exatamente isso, é algo sem valor, porque a mulher, naquela época, não tinha muito valor, né? Eu não tinha mesmo muito valor. Não sei nem como Débora chegou a ser uma líder sobre Israel. É porque Deus agia muito e muito na vida dela. Então, eles viam Deus agindo na vida de Débora. Eles percebiam e ela foi confirmada por Deus. Houve uma confirmação na vida de Débora. Que é uma coisa assim, foi assim, uma coisa muito além do tempo. Que a mulher realmente não valia nada, né? Como na Maranata, até hoje a mulher não vale nada aí também aí dentro, né? Sem valor para nós, né, para alimentação, e ela transforma em mel. Então, o trabalho que as irmãs fazem, fazem, não tem valor, não tem mesmo, mas ela quer enaltecer, a gente sabe que ali é só para tapear a mulherada, ali é só para tapear mesmo, irmãos, e para fazer ali, né, não é nem para tapear, na verdade, mas eu acho que as mulheres que carregam o piano ali, né, e serviço pesado, isso não é mulherada ali, né, é tudo serviço secundário, é serviço pesado, é serviço ali que, sabe, não remunerado também. Acho que muitas irmãs podiam ganhar umas diárias ali, trabalhando ali no Manaim, deviam ganhar diária ali, né? Irmãs fazem nas classes de crianças, trabalho à frente, todo o trabalho. Que trabalho à frente? Que trabalha à frente? Não entendi essa, trabalha à frente. À frente do quê? Ah, não pode nem ocupar a frente do púlpito deve ser, né? Porque não pode ficar atrás do púlpito, né? A frente do púlpito, então deve ser isso mesmo, né? O trabalho que as irmãs fazem, por menor que seja, não existe menor ou maior, todo o trabalho é importante, porque ele vai virar doçura para a igreja. Não, irmão, que doçura, o quê? Isso aí é muito bom para a igreja, porque a igreja não precisa pagar ninguém para ficar trabalhando lá dentro, né? Por isso que estão até falando assim para levar uma declaração. Agora o pastor Saulo gravou um vídeo sobre isso, né? No canal Saulo Pereira. Depois vocês olhem lá. Não sei se foi nesse canal, foi no Saulo Pereira, mas depois ele vai colocar aqui, irmãos, agora eles estão pedindo até uma declaração para ser voluntário ali, né? No Manaim, né? Ninguém quer saber mais trabalhar nesses Manaim, não. Ele vai virar revelação. As irmãs buscam na palavra e o Senhor... Busca nada, já vem o negócio tudo prontinho ali. Não pode sair nada fora da cartilha. Conversa, uma conversa fiada. Vamos ver aqui. Transforma em alimento para toda a colmeia, né? Para todo o corpo. Agora a igreja virou colmeia. Todo mundo é abelhinha, viu? É um bem comum. Então, nós vemos, então, tantas características maravilhosas, né, sobre Débora. Então, nós apresentamos às irmãs aqui o problema que Israel vivia, que eram, resumidamente, 900 carros ferrados. Então, o problema de Israel era os 900 carros ferrados.
Não, irmãos, o problema de Israel em Juízes é que Deus levantava um líder e quando ele morria, o povo de Israel voltava para o pecado, voltava para a idolatria. Daí Deus levantava de novo outro líder. Quando ele morria, eles voltavam para a idolatria. Era um povo inconstante, entenderam? Era um povo inconstante. Esse que era o problema deles. O pecado deles era a idolatria. Que nem o povo da Maranata. O pecado desse povo é a idolatria, tudo em prol da obra. Essa é a idolatria deles, né? A idolatria do púlpito, né? Tem que ficar todo mundo ali prestando ali reverência para o púlpito, né? A idolatria do púlpito. O púlpito representa o quê? O púlpito, irmão, representa a Maranata. É o símbolo da Maranata. É aquele púlpito que tem que ser todo ele, né, igual em todas as igrejas. Esse é o símbolo da Maranata. Quando eles ajoelham, eles estão prestando culto à Maranata. E qual a solução para isso? Qual a solução? O povo teve que clamar. O povo clamou. E aí, como resultado do clamor do povo, veio a profecia. Débora entrega uma profecia, ela vê a batalha. E ela viu como essa batalha se daria. Ela não viu a batalha. Pelo menos não tem isso na Bíblia, não que ela viu a batalha. Ela chegou a falar, olha Cícera, olha o Baraque, Deus queria entregar Cícera na sua mão, mas como você não quis ir, vai entregar nas mãos de uma mulher. Foi isso, né? E a vitória veio através de Jael, que ela não falou nada da Jael. Então, resultado do clamor é a profecia. E o resultado da profecia é a vitória. Não é o resultado da profecia, é a vitória. Ela disse, então, que entregaria nas mãos de uma mulher. E a Jael foi lá e, de fato, matou Cícera e deu a vitória para Israel. Mas ficam aí com esse joguinho aí, com essa chavezinha aí, com esses slidezinhos dela aí, né? Nós aqui já estamos finalizando. Nós aprendemos características muito bonitas, muito marcantes sobre Débora, sobre o seu trabalho. Não, mas ela não falou nada de características de Débora. Ela pregou sobre a tamareira, pregou sobre o mel, sobre a abelha, mas Débora mesmo, né? E do carro ferrado. Mas é interessante que no último momento ali da história dela, ela entoa, depois da vitória, né, sobre o exército inimigo, o exército de Císera, e Císera era o comandante, ela entoa um cântico. E ela fala o seguinte, Juízes 5, 7. Vamos ler todas juntas? Cessaram as aldeias em Israel, cessaram, até que eu, Débora, me levantei, por mãe em Israel me levantei. Sim, irmãos, Débora, ela tinha essa característica mesmo de ser mãe sobre Israel, mas ela quase não falou nada disso, né? Qual foi o atributo que Débora quis ser lembrada? Qual foi o atributo? Ela podia ter escolhido, eu quero, no meu cântico aqui que eu vou fazer, eu quero ser lembrada como guerreira, como juíza, como profeta, mas ela fez questão de ser lembrada como mãe. Sim, irmãos, porque Débora era aquela pessoa, né, que você podia contar com ela. E quem está aí dentro, pode contar com você, Jurama, para alguma coisa? Ou você só prega para dizer, faz o que eu falo, mas não faço o que eu faço? Alguém aí pode contar com você para alguma coisa? Se alguém precisar aí de uma cesta básica, precisar de um emprego, precisar de uma emergência, pagar uma cirurgia, pagar um enterro, um velório, pagar alguma coisa aí que aparece na vida da pessoa assim, vocês ajudam aí em alguma coisa? Ajudam? Vocês aí são como mãe também aí pro povo aí dentro aí? Para essas irmãs? Como é que vocês são aí? Como mãe também? Será que o Gedeuti é uma mãe? O Amadeu é uma mãe aí para todo mundo? Né? Luiz Eugênio, que chama os outros de mala sem alça? Como é que é? Então, irmãos, tem que rever isso, né? A gente tem que prestar atenção, né? Esse negócio de falar o que eu falo, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço, né? Isso aí é uma hipocrisia, né? Queridas irmãs, tudo que nós fazemos na nossa obra é por amor.
E vocês amam aí as pessoas ou amam só a obra? Afinal, qual é o amor de vocês? São pelas pessoas ou é pela instituição? Pela arrecadação que as pessoas oferecem? É um amor genuíno. Nós geramos, através desse amor, nós geramos membros, nós geramos pastores, diáconos, novas professoras. É por isso que ela quer vocês aí, porque é a mulherada que gera filho, né? Daí, porque elas não podem ser nada, né? Nem pastora, nem nada. Então, o que ela tem que gerar um filho para ser pastor, né? Jovens para o trabalho da obra. E é assim que nós queremos ser lembradas pelo Senhor, como mães, aquela que gera vida. Não foi fácil para Débora. E você, hein, Jurama? Será que você vai ser lembrada como mãe sobre todas essas senhoras aí? Não foi. Vocês viram da situação dela, não foi fácil. Também não é para nós fácil, né? Mas tudo que nós queremos é ser lembrada como aquelas que foram chamadas de mães sobre Israel, como aquelas que geraram vida para a igreja. A paz do Senhor. Pois é, né? Então, na verdade, irmãos, o interesse é que as senhoras gerem outras vidas. É isso mesmo que acontece. A mulherada, irmãos, é que carrega a gente para a igreja. É a mulher que carrega. É a mulher que lota o ônibus cheio de criança e leva para seminário de criança. É mulher. Né? Mas a pergunta que eu deixo aqui, né? Será que a Maranata tem se colocado como mãe sobre as pessoas que estão ali dentro? Será que a Maranata tem ali abraçado cada um com muito carinho? Ou é só na patada? Ou será que é só humilhando as pessoas aí dentro? Né? Será que se precisar de alguma coisa, a Maranata vai estender a mão? Mãe, estende as mãos para os filhos sempre. Mãe é aquela que nunca desampara os filhos. E vocês aí, têm amparado aí os irmãos aí dentro, numa emergência? Como é que é? Qual a atitude de vocês? Fica aqui levantada essa questão. Tá bom? Amém? Fica na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe.